Você já percebeu que algumas pessoas parecem mover montanhas apenas com a fé? Elas acreditam, seguem em frente e, de alguma forma, tudo se encaixa. Enquanto outras, mesmo acreditando que têm fé, permanecem presas nos mesmos ciclos de medo, dúvida e repetição. Joseph Murphy dizia que a diferença entre essas pessoas está em onde a fé é colocada. A maioria tem fé apenas na mente consciente, aquela que raciocina, duvida e tenta controlar tudo. Mas a verdadeira fé, aquela que move as forças invisíveis da vida, acontece no subconsciente. Murphy chamava isso de fé subconsciente, o poder oculto que transforma pensamentos em realidade. Não é uma fé emocional momentânea, nem um otimismo superficial. É uma convicção silenciosa, profunda e inabalável que nasce quando o consciente e o subconsciente estão em perfeita harmonia. Para entender isso, primeiro é preciso compreender a natureza da mente. O consciente é como o capitão do navio. Ele escolhe o rumo. Mas o subconsciente é o oceano imenso que obedece silenciosamente às ordens dadas. E quando o capitão dá ordens confusas, o navio se perde nas tempestades da dúvida. A fé subconsciente é a certeza absoluta de que o que você acredita já existe no plano invisível. Ela não depende de provas externas. Ela é a prova em si, Murphy dizia. A fé é a mente do subconsciente agindo sob a direção do pensamento consciente. Em outras palavras, é quando você planta a semente da ideia no solo fértil do subconsciente e sabe que ela vai germinar mesmo sem ver o broto. O problema é que a maioria das pessoas tenta ter fé com a cabeça, não com o coração. Elas afirmam: "Eu acredito", mas por dentro sentem medo. E o subconsciente obedece ao sentimento, não à palavra. Murphy afirmava que toda oração é ouvida, mas nem toda é atendida, porque o subconsciente responde à fé real, não à esperança, não ao desejo, mas à certeza. Quando o sentimento interno diz "é impossível", essa é a fé que o subconsciente executa. E quando o sentimento diz "é certo", o universo se organiza para cumprir. Por isso ele dizia: a fé é a união da ideia com o sentimento. Pensar sem sentir é como escrever uma carta e nunca enviá-la. A fé subconsciente não é um esforço, é um estado de entrega. Ela nasce quando você cessa a luta mental e permite que o poder interior haja. Não é preciso forçar a crença, mas sim entrar na vibração da certeza. Murphy ensinava uma técnica simples para isso: o estado de aceitação interior. Antes de dormir ou em momentos de silêncio, imagine o resultado desejado já realizado. Não pergunte como vai acontecer, apenas sinta a gratidão como se já fosse real. Essa emoção é o selo que confirma ao subconsciente: isto é verdade. Durante o sono, o subconsciente começa a trabalhar na nova imagem. Ele atrai ideias, oportunidades e circunstâncias correspondentes ao padrão que você aceitou. E quando você menos espera, o que parecia distante se torna natural. Murphy dizia que a fé é uma lei mental, não uma virtude religiosa. Ela é o mecanismo através do qual a mente transforma a energia invisível em forma concreta. Toda a criação começa com uma crença sustentada emocionalmente. Ele costumava citar o exemplo do médico que acredita na cura. Mesmo antes do remédio fazer efeito, o paciente começa a melhorar, porque o subconsciente reconhece a fé do curador e a reflete no corpo. A fé, quando genuína, é contagiosa. Ela cria um campo de energia que molda a matéria. Mas para a maioria, a fé ainda está misturada com medo.
Murphy dizia que a mente humana tem dois polos: fé e dúvida. A dúvida é apenas fé no lado negativo. Toda vez que você teme algo, está colocando fé no que não quer. Por isso, ele aconselhava: transfira a fé do medo para a harmonia, em vez de repetir "e se der errado?", e comece a afirmar: há uma inteligência infinita que me guia e prospera. Essas palavras, ditas com emoção, começam a dissolver o medo e a criar um novo padrão de confiança. Murphy explicava que o subconsciente é como um espelho perfeito. Ele não distingue o bem do mal, o certo do errado. Ele apenas reflete o que recebe. Por isso, ter fé é aprender a controlar o tipo de imagem mental que você projeta no espelho da mente. Toda vez que você diz a si mesmo, "eu não consigo", o subconsciente aceita e transforma em realidade. Mas quando você diz "eu posso", porque o poder da mente divina está em mim, ele também aceita e reorganiza tudo para confirmar. A fé subconsciente é, portanto, um tipo de confiança absoluta na inteligência divina que opera dentro de você. Não é arrogância nem misticismo, é compreensão da lei. Murphy dizia que a fé não muda Deus, ela muda você. E quando você muda, o mundo muda junto. A fé subconsciente não precisa de provas externas, mas as cria naturalmente. Ela é como o sol, não tenta brilhar, apenas brilha e ilumina tudo ao redor. E quando você entende isso, percebe que não há limites reais. As limitações estão apenas nas crenças aceitas. A fé remove o obstáculo porque dissolve o medo e instala um novo padrão de poder. Murphy contava o caso de um engenheiro que estava falido e sem direção. Durante semanas, ele repetiu em estado de calma: o poder infinito da mente me guia em direção à prosperidade. Ele não pedia ajuda, apenas afirmava a presença da inteligência divina em ação. Pouco tempo depois, surgiu um projeto inesperado que mudou completamente sua vida. O segredo não estava na sorte, mas na vibração da fé. O subconsciente reagiu à nova crença e manifestou as condições correspondentes. Murphy dizia que a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Sem fé, a ideia morre como uma semente não plantada. Com fé, ela brota e se torna forma. Mas como cultivar essa fé na prática? Murphy recomendava 3 atitudes mentais: repetição, relaxamento e imaginação. A repetição grava de ideia no subconsciente. Quanto mais você repete algo com emoção, mais o subconsciente aceita. Mas é preciso relaxar, porque a tensão bloqueia a entrada da nova ideia. Por isso, repita afirmações em estado de calma, sem pressa, como se já fosse verdade. E, por fim, imagine. A imaginação é a fé em ação. Quando você visualiza o resultado final e sente alegria, o subconsciente entende que a criação já foi concluída. Ele então começa a organizar os meios para que o resultado apareça. Murphy dizia que fé e imaginação são os 2 lados do mesmo poder criador. A imaginação desenha o plano, a fé constrói o edifício. E quando ambas trabalham juntas, a manifestação se torna inevitável. O erro comum é tentar forçar o resultado. A verdadeira fé não força, permite. Ela confia no tempo da mente divina. Murphy dizia: aquele que tem fé não se apressa, porque sabe que o resultado é certo. Essa confiança silenciosa é o que ele chamava de estado de paz criadora. Quando a mente está em paz, o subconsciente opera sem resistência. E a fé, então, se torna um canal aberto entre o pensamento e o resultado.
Murphy lembrava que fé não é pensamento positivo. O pensamento positivo tenta convencer. A fé subconsciente, sabe? Ela nasce da experiência interior de que o poder da mente divina está dentro de você. E é essa fé que cura, que atrai, que transforma. Ela é a lei invisível que sustenta tudo o que é visível. Quando você confia profundamente que a inteligência infinita está a seu favor, as circunstâncias começam a mudar, não por mágica, mas por ressonância. Tudo no universo responde à vibração da crença dominante. Por isso, a fé subconsciente é o motor invisível de toda manifestação. Ela não depende de religião, mas de consciência. Não depende de esforço, mas de entrega. Não depende de chance, mas de alinhamento interior. Murphy dizia que a mente humana é um instrumento da mente divina. E quando a fé toca a nota certa, a harmonia se manifesta no mundo físico. A fé subconsciente é, portanto, o poder de aceitar a verdade antes de vê-la. E é isso que diferencia quem cria do nada e quem espera provas para acreditar. A cada pensamento, você escolhe qual força alimentar: fé ou medo. E o que você alimenta, cresce. Escolha a fé. Não a fé cega, mas a fé racional, aquela que entende a lei e confia nela. Acredite que há um poder infinito dentro de você. Aceite que o universo responde à vibração da sua mente. E então, viva como se a manifestação já tivesse ocorrido. Porque quando o sentimento de realização é verdadeiro, o subconsciente não tem outra escolha senão transformar essa fé em realidade. Inscreva-se no canal Voz Mental Oculta e compartilhe este vídeo com quem precisa entender o poder silencioso da fé subconsciente. Lembre-se, você não precisa ver para crer. Você crê e então vê.